Olá, meus amigos. Professor Denis Carvalho aqui para mais um vídeo sobre direito das sucessões. Então, você já conhece o artigo 1784 do Código Civil, certo? Eu quero trazer aqui para você ele novamente. Ele fala o seguinte, né? Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Fica aqui o nosso texto, né? Ele traz a questão aqui dos herdeiros legítimos e herdeiros testamentários. Nisso, pessoal, é importante o seguinte: você saber que existem herdeiros legítimos, que a lei determina quem são eles, e tem uma ordem de vocação hereditária para isso, e os herdeiros testamentários, que serão, né, beneficiados em um testamento. Excelente. Porém, eu quero trazer para você um conceito que é muito importante. Que você entenda a respeito dos herdeiros, e vem aqui na telinha, herdeiros necessários. E por que é importante saber quem são os herdeiros necessários? Por que é importante saber isso? E, de acordo com o Código Civil, quem são os herdeiros necessários? Vejam só aqui. São herdeiros necessários os descendentes, ascendentes e o cônjuge. E havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança, porque pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Olha só quanta informação importante aqui. Então, herdeiro necessário, de acordo com o artigo 1845 do Código Civil, são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, certo? E o companheiro, Denis? Tem uma discussão na doutrina a respeito do companheiro, mas a lei não fala que companheiro é o herdeiro necessário. Ok? Mas atualmente tem uma discussão sobre isso na doutrina, certo? Pelo Código Civil, somente ascendente, descendente e cônjuge, ok? Esses herdeiros necessários, eles têm de pleno direito metade do patrimônio do falecido. De pleno direito. Ou seja, se o fulano falece hoje, ele tinha filhos e era casado, ele tinha um patrimônio de R$ 1 milhão, esqueça meação, tá? Se de herança dele ficou R$ 1 milhão, esses R$ 1 milhão serão partilhados entre os descendentes e o cônjuge, correto? Correto. É isso mesmo. Porém, digamos que esse fulano tenha feito um testamento e deixou algum valor em dinheiro ali em testamento para um amigo. Ele pode fazer isso? Pode. O que ele não pode fazer é o seguinte: deixar mais do que metade do patrimônio para alguém, tendo herdeiros necessários. Isso ele não pode fazer. Então, esse fulano tinha R$ 1 milhão em patrimônio, ele não pode deixar R$ 1 milhão para esse amigo. Por quê? Porque ele tem filho, porque ele é casado. Certo? Ah, Denis, o que ele pode fazer? Deixar no máximo R$ 500 mil ou algum bem equivalente para esse amigo. Ok? Por quê? Porque metade do patrimônio dele se chama legítima, quando a gente trata aqui de sucessões. Ok? Então, se ele faleceu, metade do patrimônio dele é considerado legítima. E essa metade vai para os herdeiros necessários. Então, olha que interessante, o pai pode beneficiar mais um filho do que um outro. Imagine só, exemplozinho aqui. O pai tem esses dois filhos. Essas duas pessoinhas aqui são dois filhos. E esse pai só tem esses dois filhos aqui de herdeiros. Somente os dois. Não é casado, certo? Só tem os dois aqui de herdeiro. Ele tem um patrimônio de R$ 1 milhão. Pela lógica, cada um aqui ia receber R$ 500 mil, correto? Correto. Mas o pai, ele não pode dispor 50% para quem ele quiser? Pode, porque os outros 50% pertencem aos herdeiros necessários, correto? Correto. Então ele pode dispor para quem ele quiser. Lembra que eu falei do amigo? Então, digamos que o pai queira deixar mais patrimônio para esse filho aqui. Ele pode? Pode. Faz um testamento, deixa 50% de todos os bens para esse carinha aqui. Quanto seria 50%? Denis? 500 mil. E os outros 500 mil? Vira herança. Divide para quem? Só para esse cara aqui? Não. Divide para os dois. Então, no final das contas, esse carinha aqui vai ganhar 75% da herança e esse carinha aqui 25%. Entendeu isso daqui?
Comenta aqui embaixo se entendeu ou não. Olha que interessante isso. Então, metade do patrimônio da pessoa, ela faz o que ela quiser. Se ela quiser doar para um amigo, ela doa. Se ela quiser doar para algum filho, ele doa. Ok? E lógico, nas aulas aqui do nosso YouTube, né? Nós teremos contratos de doação. Você vai entender um pouco melhor sobre isso. Doação de ascendente para descendente. Ok? Nosso curso aqui é completo. Ok? Você vai poder aprofundar mais seus estudos sobre isso lá. Certo? Uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Vejamos esse artigo aqui. Olha que interessante, meus amigos. Artigo 8º do Código Civil. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Olha que interessante. Imagina, né, o casal tá lá, o João e a Maria casaram e foram viajar. E só que sofreram um acidente de carro. Eles vieram a falecer. Como é que fica a herança deles? Eu vou ilustrar isso aqui para vocês. Olha só. Tá aqui o casal, José e Rita. O José tem um patrimônio, eles casaram, imagina só, eles casaram, regime ali de separação convencional de bens, tá? O José tem um patrimônio de 500 mil reais. A Rita tem um patrimônio de 500 mil reais. Andaram de carro ali num passeio, bateram um automóvel, um acidente, ambos faleceram. Dá para colocar minha carinha aqui? Dá. Ambos faleceram. Não dá para saber quem faleceu primeiro que o outro. Quando os médicos chegaram lá, ambos estavam mortos. Só que, olha que interessante, meus amigos. Deixa eu tirar minha carinha aqui para vocês. Digamos que o José, ele não tinha mais pai e mãe vivo. E a Rita também não. O único parente que o José tinha, eles também não tinham filhos, tá? O único parente que o José tinha era o irmão dele. Tá ali embaixo ali, o irmão do José. E a Rita também. A Rita não tinha mais pai e mãe viva. Não tinha filhos. O único parente que a Rita tinha era quem? A irmã dela. Ok? Volta aqui em mim. Pegou a situação? Como é que fica a partilha da herança nesse caso? O casal estava andando de carro, sofreu um acidente, ambos morreram. Então foi constatado que morreram ao mesmo tempo. E quem eles tinham de parentes? Cada um tinha um irmão vivo. Certo? Como é que vai ficar a partilha aqui dessa herança? Olha que interessante, pessoal. A herança do José vai toda para o irmão dele. A herança da Rita vai toda para a irmã dela, certo? Mas imagine que aconteça o seguinte. Naquele mesmo acidente, tá? Naquele mesmo acidente, o José, ele morreu primeiro, ok? Chegou lá os médicos, viram que o José já estava morto, ok? Estava morto. A Rita estava viva, foi levada ao hospital. Vamos colocar a ilustração aqui pra gente? Olha só. Se José morrer primeiro, olha só. A Rita foi levada para o hospital, chegou no hospital, a Rita morreu. Como é que fica a herança? Muda alguma coisa? Muda, e muda muito. O que vai acontecer aqui? Como José, eu acho que dá para colocar minha carinha aqui embaixo aqui, tá? Como José morreu primeiro, ele só tinha como parente o irmão dele, a herança do José vai ser transferida aos herdeiros. Quem são os herdeiros do José? Ah, deles, o irmão dele. Negativo. O herdeiro dele é a mulher dele. Certo? Colateral não é herdeiro necessário. Você lembra que a gente falou? Quem são os herdeiros necessários? Ascendente, descendente e cônjuge. Irmão é colateral. Colateral não é herdeiro necessário. Então o irmão de José só ia receber alguma coisa se o José fizesse um testamento para esse irmão. Ou se o José não fosse casado. Mas o José é casado com a Rita. Como é que fica então? A herança do José passa toda para a Rita, porque a Rita estava viva ainda. Ah, mas chegou no hospital, a Rita morreu. Beleza. A herança da Rita vai para a irmã. Qual que é a herança da Rita? Os 500 mil que ela tinha, mais os 500 que ela recebeu do José. Vai toda para a irmã dela. Então a irmã da Rita recebe 1 milhão e o irmão do José não recebe nada. É assim que vai ficar essa partilha. Interessante, hein? Tá gostando do nosso conteúdo? Continue acompanhando. Tem muito conteúdo jurídico para você aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.